Olá, pessoal. Bom, nesse último ah, conjunto de aulas sobre grupos circulatórios, nós vamos estudar hipertensões. Tá? É, essa parte vai estar dividida em três blocos, porque a hipertensão não se limita à hipertensão ah, arterial sistêmica. Existem outros ah, territórios do nosso sistema circulatório que podem ser acometidos por hipertensão também. Ah, a gente vai começar agora nessa primeira aula, primeiro vídeo, vendo hipertensão arterial sistêmica. É a mais prevalente e então a gente começa por ela. E eventualmente a gente vai seguindo para as outras. Tá? É o que a gente vê aqui nesse slide. Tá? A gente vai ver a hipertensão que acomete a circulação sistêmica, circulação arterial sistêmica. Tá? Depois nós vamos ver hipertensão na circulação pulmonar. O que acontece aqui nesse circuito circulatório, aumento de pressão. E, por último, a gente vai ver o que acontece na circulação portal porta-hepática. Tá? É formada pelo conjunto de veias que confluem para formar a veia porta e depois segue para o fígado. Então, esses três circuitos podem apresentar um quadro de hipertensão e nós vamos dar uma olhada em cada uma delas. Bom, esse esquema aqui é para relembrar como é que dividido a estrutura do nosso sistema cardiovascular. Nós temos uma bomba. Essa bomba vai impulsionar sangue na circulação sistêmica para um conjunto de artérias que tem uma hierarquia, né, um conjunto, uma variação estrutural à medida que o seu calibre diminui. Então a gente tem as artérias elásticas, as musculares, depois as artérias pequenas, chegando nas arteríolas e por fim o leito capilar. O sangue eventualmente vai ser drenado para as veias, tá? Voltando para o coração, e aqui do coração segue para o circuito da circulação pulmonar. Tá? Essa estrutura das artérias é extremamente importante, tá? Principalmente a interação do endotélio com o músculo liso, essa interação que vai determinar muito do tônus muscular desse vaso e vai estar intimamente associado com o nível pressórico desses vasos. Além da estrutura, tá? Relembrar aqui esquematicamente, tá? A gente tem aqui as diferentes estruturas vasculares de artérias até as veias. Aqui mostrando a velocidade de fluxo, né, dentro de cada um desse território, então, por centímetro por segundo. Então, lá na aorta é onde o fluxo está mais rápido, e à medida que o sangue se desloca até os capilares, esse fluxo vai ficando mais lento. Tá? Isso está relacionado com a área total vascular, tá? A área transversal. Então, no leito capilar, a área é muito maior do que a área da aorta. Então, à medida que o sangue vai se distribuindo, a velocidade do fluxo vai diminuindo. E também, à medida que o sangue vai sendo distribuído nos diferentes vasos, a gente vai tendo uma variação da pressão. Então, logo que o sangue sai da aorta e até as artérias, que a transição entre as grandes artérias e artérias pequenas, em os valores normais médios, né? Isso existe uma variação individual, isso é extremamente importante entender, tá? Cada indivíduo tem o seu perfil
pressórico, existe uma faixa ali que é considerada normal, e a partir de um determinado ponto é considerado uma hipertensão, que a pressão está alta, mas a média fica ali no famoso 12/8, né? 120 milímetros de mercúrio, uma pressão sistólica, tá? Associado ao momento em que o coração contrai, e 80 milímetros de mercúrio, a pressão diastólica, quando o coração relaxa. A gente observa que a pressão nas arteríolas cai drasticamente, tá? E essa queda continua nos capilares, e nas veias é onde atinge o seu menor valor. Isso no circuito sistêmico, e depois na circulação pulmonar a gente tem uma pressão característica ali da circulação pulmonar, que é mais baixa que a circulação sistêmica, tá? Mas que segue mais ou menos o mesmo padrão. Uma coisa importante é que, apesar da gente ter essa variação de pressão nas artérias, então um fluxo pulsátil, quando chega lá no leito capilar, o fluxo é contínuo. Tá? Então, essa pressão é característica, essa variação é característica do fluxo sanguíneo nas artérias. Tá? E um pouco nas arteríolas, e lá no final do trajeto, a tendência é que o fluxo seja contínuo com baixa pressão. Tá? Então, olhando agora especificamente a pressão arterial sistêmica, a pressão arterial tem como mecanismo básico de controle o sistema renina-angiotensina. Tá? Os rins servem aí como sensor básico da pressão arterial, e é lá que será produzido o angiotensinogênio, tá? O substrato inicial. O angiotensinogênio vai ser convertido em angiotensina, e depois no pulmão angiotensina 1, e depois no pulmão em angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai ter um papel importante na retenção de sódio e água, tá? E vasoconstrição, fazendo com que a pressão arterial suba. Então, num paciente normal, isso é mantido num determinado nível, lá 12/8, tá? Isso é mantido em equilíbrio, a quantidade de sódio que é reabsorvida nos rins, tá? Junto com a água é controlada. Tá? E esse aqui também é o eixo principal onde a gente tem falha e leva o aumento do nível pressórico. Então a gente está o tempo inteiro num estado de equilíbrio entre agentes hipertensores, tá? Que é renina, o sistema renina-angiotensina principal. Endotelina também é um peptídeo sintetizado pelo endotélio, que tem como efeito a contração do músculo liso das artérias, tá? Extremamente potente o efeito da endotelina. Porém, ali, equilibrando, a gente tem o fator natriurético atrial, tá? Que sintetizado no átrio cardíaco, e tem como função justamente a excreção de sódio, então vai diminuir a retenção de líquido. Óxido nítrico, que é um radical livre, que tem um efeito potente hipotensor, ele causa o relaxamento da musculatura lisa dos vasos. E prostaglandinas também tem um efeito hipotensor, tá? Vasodilatador. Então, em indivíduos normais, isso daqui está em constante equilíbrio. Tá? Uma coisa importante é que isso também está relacionado com a perfusão, quanto existe de sangue chegando nos tecidos, e se a gente tem uma falha nesse mecanismo, por exemplo, uma hipotensão,
exagerada, uma vasodilatação exagerada, isso pode levar a uma perfusão inadequada e morte de tecidos. Por outro lado, também o aumento da pressão está relacionado à alteração funcional e lesão de vaso sanguíneo e órgão. Tá? Bom, a pressão arterial é dada pelo débito cardíaco e pela resistência periférica. Então, isso que a gente mede com pressão está relacionado ao volume de sangue que é bombeado pelo coração e o quanto os vasos periféricos oferecem de resistência a esse fluxo sanguíneo. E isso ocorre principalmente a nível de arteríolas. Tá? Outra coisa importante é que a hipertensão arterial sistêmica ocorre num contexto de síndrome. Tá? Existe um conjunto grande de alterações hemodinâmicas, alterações metabólicas, tróficas, lesões a um grande conjunto de órgãos, tá? E tecidos no nosso corpo. Então não é algo que está relacionado simplesmente a uma região, a um território. Não, isso daí termina afetando todo o corpo. Uma coisa importante dentro desse contexto é que a grande maioria dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica tem aquela chamada hipertensão essencial, tá? Hipertensão primária, onde a causa exata não pode ser apontada. Normalmente é uma doença multifatorial, onde o perfil genético do paciente vai influenciar, fatores ambientais, tá? Como dieta, nível de atividade física desse paciente, tem uma grande influência no nível pressórico deles. Existem algumas situações em que a hipertensão é secundária, o paciente tem algum distúrbio que leva a um quadro hipertensivo. Tá? Também é importante salientar que a hipertensão arterial sistêmica é uma doença de alta incidência na população, principalmente no Ocidente. Pelo menos 1/4 da população tem hipertensão arterial sistêmica. Tá? Então é algo que, inevitavelmente, todo profissional de saúde termina entrando em contato, tendo que lidar de alguma maneira. Bom, então, está aqui esquematicamente isso que eu acabei de falar, né? A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, onde a gente tem aqui diversos fatores que levam a esse quadro de hipertensão essencial ou primária. Entre os fatores de risco, a gente tem peso do paciente, tá? A obesidade é um fator de risco extremamente importante. Aterosclerose, tá? Então, o próprio nome da doença já fala, esclerose, endurecimento pela presença de uma placa de ateroma. Então, isso contribui para o aumento de resistência dos vasos ao fluxo sanguíneo. Sedentarismo, tá? Cigarro, tá? A nicotina é um vasoconstritor potente, então isso contribui para o aumento de pressão. Tá? Então, isso aqui são os fatores principais envolvidos no fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica. Então, tá aqui a incidência, cerca de 25% da população mundial é acometida. E uma coisa importante é que a hipertensão arterial sistêmica é fator de risco para outras doenças. Então, ela, por si só, é capaz de promover lesões que podem levar a dano tecidual. Tá? Ela, por si só, causa dano, tá? E isso pode ampliar. Tá? Então, por exemplo, acidente vascular cerebral,
o risco é 5 vezes maior. Pacientes com hipertensão têm mais doença coronariana, aneurismas e insuficiência renal. A grande maioria dos pacientes, de 90% a 95%, vão apresentar esse quadro que é o idiopática, tá? A hipertensão primária, aquela que a gente não consegue apontar uma causa específica. Uma pequena porcentagem, de 5 a 10%, é que vão apresentar um quadro de hipertensão secundária, tá? Surge em função de um problema pré-existente. Por exemplo, a coarctação da aorta, tá? Um estreitamento da aorta, pode ser congênito ou adquirido. Doenças renais, nefropatias, onde existe ali um aumento de reabsorção de sódio, tá? Consequentemente, retenção de líquido, de volume, aumentando pressão sistêmica. Neurogênica, tá? O controle aí do sistema nervoso central, simpático principalmente, no sistema cardiovascular, pode levar a um quadro hipertensivo. Existe uma neoplasia, o feocromocitoma, que é uma neoplasia de feocromócitos, que são as células na adrenal que produzem adrenalina. Então, essas células neoplásicas produzem grande quantidade de adrenalina. A adrenalina é um vasoconstritor. Endócrina, tá? A corticoide, que leva à retenção, o uso, o aumento de corticoide circulante, aumenta a retenção de sódio e líquido. E algumas drogas, como a ciclosporina, também podem ter esse efeito. Existe uma classificação clínico-morfológica, tá? Hipertensão, chamada hipertensão arterial benigna, e a gente tem a maligna. A hipertensão arterial, na grande maioria dos pacientes, ela é uma doença crônica, tá? De longa duração, tá? Muitas vezes silenciosa. O paciente passa anos num estado hipertenso e sequer sabe que está naquela situação, porque não apresenta nenhuma sintomatologia, nenhum quadro que denuncie a presença disso daí. Por isso que é importante aqueles mutirões, aquelas campanhas de aferição de pressão que o sistema público de saúde faz de tempos em tempos, justamente para detectar esses indivíduos que têm um problema e que não sabem. Nesses pacientes, os níveis tensóricos são moderados. Qualquer valor acima de 140 milímetros de mercúrio por 90 milímetros de mercúrio é considerado hipertensão arterial. Tá? Níveis tensóricos que não excedam aí a casa dos 16, 17 na sistólica e 10, 11 no máximo a diastólica é considerado uma condição benigna. Condição maligna, a gente já vai encontrar níveis muito mais altos tensóricos, tá? E uma coisa também importante é a diferença entre essa pressão sistólica e a diastólica. Não é se o paciente apresenta uma situação em que essa diferença começa a ser superior a 60 milímetros de mercúrio, isso também é um fator importante. Tá? Então, a curto prazo não tem complicação, tá? É possível de ser controlada, responde bem ao tratamento e, falei, de maneira geral, é assintomática. E nós temos a hipertensão arterial maligna ou acelerada. Tá? O paciente pode ter um quadro benigno e isso acelerar, tá? Tornar-se maligna, ou o paciente já pode desenvolver um quadro, eventualmente, de hipertensão maligna. Então, nessa situação, a pressão diastólica vai ser superior a 120 e a sistólica a 200 milímetros de mercúrio. Normalmente, existe uma certa refratariedade ao tratamento. São situações que muitas vezes não respondem bem ao tratamento farmacológico. Tem mortalidade alta, tá? Isso daqui é fonte de rompimento, por exemplo, de aneurismas, que são dilatações em vasos sanguíneos,
e essas dilatações arteriais, que podem ser congênitas, por exemplo, ou uma complicação de uma placa de ateroma, são áreas de fragilidade de parede vascular, portanto, pontos em que o vaso pode se romper numa crise hipertensiva. A gente pode encontrar alterações arteriolares, por exemplo, hiperplasia de íntima, que é um vaso com aspecto de bulbo de cebola, e lesão endotelial direta com quadros de necrose fibrinoide. Tá? Então, existe uma série de órgãos que são afetados pela hipertensão arterial sistêmica. Então, existe uma arteriopatia hipertensiva, cardiopatia hipertensiva, encefalopatia, retinopatia e nefropatia. A gente vai dar uma olhada nessas alterações agora, rapidamente. Tá? Então, um órgão que recebe uma carga pressórica alta é o rim. Tá? E o rim, na hipertensão arterial benigna, apresenta a característica morfológica decorrente do espessamento intimal das artérias, que é uma hialinose arteriolar. Vocês viram em alterações da matriz extracelular. Então, existe um extravasamento de componentes plasmáticos pelo endotélio. Esse estado hipertensivo causa uma disfunção endotelial e o endotélio torna-se mais permeável e associado a uma produção excessiva de matriz extracelular pela célula muscular lisa devido ao estresse crônico. Então, a consequência que a gente vê é a chamada nefroesclerose benigna, que é o rim com esse aspecto aqui, a superfície finamente granular. Então, esse rim aqui, a cápsula renal foi rebatida, tá, no momento da necrópsia, e em condições normais a superfície é lisa, brilhante, e aqui a gente vê que a superfície é granular. Existe uma irregularidade delicada, discreta. Tá? E isso é decorrente de áreas de microinfartos, áreas de atrofia com fibrose do parênquima renal, decorrente justamente dessa hialinose que ocorre na parede do vaso, das arteríolas. Então aqui a gente vê uma deposição, tá, de proteínas na parede da arteríola, e isso leva a uma diminuição da luz arteriolar, consequentemente diminuindo o fluxo sanguíneo, podendo levar a focos de necrose. Na hipertensão arterial maligna, o que a gente encontra no rim, às vezes, é uma lesão distinta, que é chamada nefroesclerose também, porém maligna, e o aspecto principal é que o rim apresenta essa série de manchas, essas lesões pontiformes escuras. A gente fala de lesão com aspecto de picada de pulga, tá? E, na verdade, são lesões hemorrágicas, tá? Por toda a superfície, inclusive aqui superfície de corte, e isso é decorrente, que a gente vê nessa fotomicrografia aqui, esse quadro hipertensivo excessivo pode causar uma lesão aguda no endotélio, levando à descamação do endotélio e uma área de hemorrágica com necrose fibrinoide. Então, esse material proteico mais rosa aqui é fibrina, e a gente vê aqui hemácias, então, caracterizando um quadro aí de necrose fibrinoide com hemorragia. Algo reativo a nível pressórico mais alto é esse aspecto de bulbo de cebola, onde a gente vê uma hiperplasia intimal, onde a gente vê um aumento do número de células. Tá? Então, na nefroesclerose benigna, a gente vê um depósito proteico, não tem mais células. Muitas vezes, inclusive, o oposto pode ocorrer. Na maligna, não. A resposta celular é proliferar e a gente tem esse espessamento aqui da parede arteriolar por hiperplasia intimal. Então aqui, comparando lado a lado, isso aqui é importante, tá? Ver aqui o que é a nefroesclerose benigna, essa superfície finamente granular, e aqui a nefroesclerose maligna, essas lesões com aspecto de
picada de pulga, tá? Que são hemorragias petequianas, são essas lesões pequenininhas, milimétricas. Tá? O coração é um órgão-alvo extremamente importante, tá? Na hipertensão arterial sistêmica, porque esse esforço de vencer esse aumento de resistência periférica termina levando a um quadro de hipertrofia do músculo do ventrículo esquerdo. Tá? Então a gente vê aqui nessa foto aqui o coração a fresco, o espessamento da parede do ventrículo. Tá? E aqui a peça já fixada, a gente vê um espessamento importante, uma diminuição pronunciada, exagerada aqui da câmara do ventrículo esquerdo. E essas áreas esbranquiçadas aqui são áreas de fibrose, tá? Áreas de infartos que ocorrem ao longo da vida que esses pacientes ficam suscetíveis. Então, num primeiro momento, essa é uma resposta adaptativa, tá? Essa hipertrofia do ventrículo esquerdo benéfica, porém, ao longo prazo, isso daqui termina contribuindo para uma lesão para o músculo cardíaco e, eventualmente, evolui para uma insuficiência cardíaca. Tá? Então tá aqui o que ocorre com o músculo. Hipertrofia vocês vão estudar com detalhes, tá? No último bloco de aulas, em alterações do crescimento não neoplásico. Mas aqui já uma visão, tá? Microscópica do músculo do cardiomiócito hipertrofiado. Então existe um crescimento lateral, o núcleo fica aumentado de tamanho também, um corte transversal. E uma coisa importante é que com o passar do tempo a gente começa a ver fibrose no músculo, tá? Isso daqui é importante porque isso daqui começa a levar a um quadro de insuficiência cardíaca. Tá? O coração torna-se vai se tornando ineficiente com o passar do tempo, apesar das células estarem grandes. Tá? Com a insuficiência cardíaca, a gente pode ter aí uma congestão no pulmão, tá? Então, o coração não consegue bombear o sangue de maneira adequada, existe aí agora já uma queda, diminuição do débito cardíaco, e o fluxo sanguíneo de saída do pulmão sofre limitação, e a gente termina tendo aqui, imagem que vocês já viram, né? Peça fresco, no momento do corte a gente vê aqui a faca com excesso de líquido e aqui um corte microscópico, esse material róseo aqui denunciando presença de líquido no interior dos alvéolos. E os septos alveolares com os vasos cheios de sangue num quadro de congestão. No encéfalo, a gente pode ter encefalopatia hipertensiva, então isso pode levar a lesões na própria circulação cerebral. Então, aqui um infarto hemorrágico no cérebro. Isso é comum ocorrer com rompimento de aneurismas. Tá? O paciente pode ter uma sintomatologia, eventualmente pode cefaleia, por exemplo, dor de cabeça, mas nem sempre isso ocorre. Muitas vezes é assintomático. Tá? Esclerose arteriolar, então, levando aí a áreas de isquemia cerebral, causando lesões, infartos de pequeno tamanho, lesão, déficit funcional, tá? Eventualmente hemorragia e edema cerebral. Retina também é um local importante porque existe um cruzamento, tá, entre artérias e vênulas, tá, na retina. Então, uma cruza a outra. E no quadro hipertensivo, com o espessamento arteriolar, com o passar do tempo,
essas arteríolas podem comprimir as vênulas. Tá? E isso pode comprometer o efluxo de sangue na retina, a saída de sangue, e isso vai estar associado à lesão das células da retina, levando à formação desses pontos semelhantes a algodão. E aqui é uma visão, né, da retina, o exame de fundo de olho, mostrando justamente uma arteríola comprimindo aqui uma vênula. Tá? Então, isso daqui, o paciente pode ter um déficit visual por causa dessa alteração vascular. Tá? Então, esse é o conjunto aí, mais comum de lesões presentes na hipertensão arterial sistêmica. Tá? E seguimos no próximo vídeo com hipertensão pulmonar e depois com a hipertensão portal. Então, por hora, eu tinha para mostrar sobre hipertensão arterial sistêmica. É isso para vocês. Bom estudo.